Olá, sou a professora Séfora Cavalcante, professora de língua portuguesa aqui do IAP. Nós temos agora algumas questões para resolver com vocês. Vou ficar com uma responsável e vocês têm uma bateria de questões. Espero que vocês tenham conseguido responder. Vamos garantir agora se a resposta que vocês aí obtiveram concorda ou, na verdade, vocês precisam de mais aí estudos relacionados a isso. Vamos lá. Olha só, a questão número 1 diz que refere-se ao trecho reproduzido a seguir. Quando vocês veem questão dessa forma, o pequeníssimo trecho aí vai ajudar se vocês forem olhar logo o comando da questão. Você tem aí, sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que pertencem a classes gramaticais distintas e já há uma afirmação de que as palavras em destaque são de classes gramaticais distintas. O que é que ele quer a mais? Ele fala em todas as alternativas, que você pode ver aí, de uma informação pressuposta. Ele quer saber quais são as palavras que têm informações pressupostas. Sabe o que é que eu tenho de saber a respeito disso? Informação pressuposta é aquela que está implícita, tende a haver um marcador linguístico e eu consigo fazer uma leitura, digamos, implícita, escondidinha no meu texto, tá? Isso para uma palavra. Então, olha só o que é que diz no texto. Em uma pessoa cega, por exemplo, o cérebro se modifica desenvolvendo mais os sentidos do tato e da audição, dois sentidos em que o cego se apoia para a percepção e ações que seriam próprias da área do córtex visual. O que é que daí nós vamos destacar? Há 3 palavras em destaque, mais, o se e o seriam. Ele diz: o cérebro se modifica desenvolvendo mais os sentidos do tato e da audição. Não significa dizer que ele só desenvolve os sentidos do tato e da audição. Pelo contrário, se ele desenvolve mais os sentidos do tato e da audição, há também a modificação dos outros sentidos. Então, esta palavra mais, ela tem uma informação pressuposta. A primeira já é uma informação pressuposta. Na segunda palavra, que é o pronome se, aí na frase, dois sentidos em que o cego se apoia para a percepção. Quando ele diz que o cego se apoia, a palavra se e o pronome se não tem nenhuma informação pressuposta. Ele pratica a ação e sofre ao mesmo tempo, nada demais, nenhuma informação pressuposta, nenhum implícito, nenhuma informação escondidinha aí. Então essa não é a palavra que eu quero destacar. Na terceira palavra eu tenho ações que seriam próprias da área do córtex visual. Seriam, esse tempo e modo verbal do pretérito, quando eu digo que seriam próprias da área do córtex, não significa dizer que não sejam ou não tenham outras áreas que sejam responsáveis. Então, este verbo é diferente de se eu dissesse que as ações são próprias da área. Então, não há aí outra interpretação, mas o seriam há a possibilidade de outras áreas também serem responsáveis. Então, nesse caso, eu tenho a primeira e a terceira palavra como responsáveis por essas informações pressupostas. Consequentemente, a resposta é a letra A. Espero que você tenha acertado e nos vemos por aí. Valeu, tchau, tchau. Salve, salve, nação concurseira! E aí, gostaram da questão que eu lhes propus? Eu, professor Mourão de Língua Portuguesa, agora passo a resolvê-la. Vamos então anunciar da questão? No contexto que se insere, o elemento linguístico 1 introduz a ideia de, como você bem observa, houve inversão oracional. Leiamos aí o enunciado. Apesar da gravidade de acontecimentos violentos no país, deve-se ressaltar. Observe que a locução conjuntiva que aí está, apesar da, remete a uma relação concessiva, claro, com a oração que a sucede. Resposta, portanto, ao item. Vamos às alternativas. Olha o que nós temos. Letra C é onde nós temos a materialização da relação circunstancial por ela estabelecida, concessão, e relativa ao que se anuncia em seguida, que é a oração principal com a qual se relaciona. Perceberam aí? E é isso, candidatos. Aguardamos vocês, então, nas turmas de massa aqui do IAP Cursos. Fé na missão, galera. Tamo junto, é nóis, é desse modelinho, hein? E aí, galera? Como vocês estão nas questões? As questões estão fáceis ou difíceis? Agora eu vou resolver esta questão para você. Considere o trecho. Profissões como a medicina, a administração, a engenharia e a advocacia exigem o domínio de grandes corpos de conhecimento. Entretanto, o simples domínio desse saber não torna o detentor capaz de exercer uma profissão. Em relação à ideia explicitada no primeiro período, a palavra em destaque, que é o entretanto, evidencia a expectativa do aluno, ao ver o entretanto, é associar à adversidade, o que não está errado. Só que a gente espera nessa questão as palavras adversidade, oposição de o termo oposição de ideias, certo? O termo quebra de expectativa, as palavras exceção, exclusão, compensação, ressalva, e nenhuma delas veio. Isso é o efeito surpresa que a Comperv causa nas questões que ela elabora. Aí você vai para a alternativa A. A alternativa A acusa que o entretanto é reiteração. Não,
Reiteração é repetição, não há repetição. A função do entretanto não é repetir. A B acusa que o entretanto é confirmação. Não existe uma confirmação, existe um movimento de contradição. Porque você tem corpo de conhecimento e mesmo com esse corpo de conhecimento você não tem a garantia de uma profissão bem exercida. A C acusa consequência. Eu preciso da conjunção de caráter conclusivo, o que eu não tenho no texto. E a D acusa restrição, que é uma variante da adversidade. D de dado, alternativa correta. Fique com essa explicação, grave no seu coração e conte sempre com o professor Frederico. Valeu! Eu sou o professor Silvio Augusto e estou aqui com você para esclarecer dúvidas acerca da língua portuguesa, pelo menos em uma questão. Observe que nesta questão em especial você tem: são vocábulos acentuados pela mesma regra. Ora, se você tem uma situação como essa daí, então é interessante você verificar palavra por palavra e opção por opção. Por quê? Porque cada série de palavras pode ter uma ou outra divergente. Então, como ele quer a mesma regra, então você tem que analisar uma por uma. Então, observe a letra A. Existe aí a palavra tem, que está com acento circunflexo. Ora, se a palavra tem, que é verbo, está com acento circunflexo, então significa que se trata de um verbo que está na terceira pessoa do plural. Isso significa que quando a palavra tem acento circunflexo, é verbo na terceira pessoa do plural, que é um acento diferencial, tá certo? Diferentemente do que acontece com a palavra três e com a palavra já. Três e já são monossílabos tônicos, diferentemente do que aconteceu com a palavra tem. Repetindo, tem acento diferencial. Já três e já é porque se trata aí de dois monossílabos tônicos, tudo bem? Então já há uma diferença, você não marcaria a letra A, beleza? Mas eu vou pular a letra B e daqui a pouco eu digo por quê. Vamos para a letra C. Na letra C nós temos cárcere. Cárcere, como você já sabe, desde pequenininho e pequenininha, que cárcere é uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque toda proparoxítona é acentuada. E como é que eu sei que é proparoxítona? Porque é antepenúltima sílaba tônica, beleza? Muito bem. Agora vem a pergunta, mas professor, e as outras duas? Ora, observe que as outras duas têm aí ineficácia, o acento está em K, que é a penúltima sílaba, portanto se trata aí de uma paroxítona terminada em ditongo. A mesma coisa acontece com a palavra possíveis. Veja, possíveis, sílaba tônica é si, então paroxítona terminada em ditongo. Então você tem, na verdade, na letra C, uma proparoxítona e duas paroxítonas terminadas em ditongo. Então você também não marcaria a letra C. Vamos agora para a letra D. Temos aí na letra D, saúde. O acento de saúde, que é bom que você e eu sempre tenhamos, saúde é pelo seguinte motivo: segunda vogal tônica do hiato, saúde. O mesmo acontece com país. Então, saúde, país, o acento é porque se trata aí da segunda vogal tônica do hiato. Mas isso não aconteceu com a palavra está. Está é verbo e tem acento porque é uma oxítona terminada em A. Moral da história, não foi a A por causa do acento diferencial de tem, não foi a C por causa de cárcere, que é proparoxítona, e as outras não, e não foi a letra D porque temos aí a palavra está, que é oxítona, já que as outras duas são por razão de hiato, ok? Mas a letra B, que você marcou, que você acertou, é a certa, ou seja, violência contemporânea e homicídios, as três palavras são paroxítonas terminadas em ditongo, ou seja, com acento, senta junto. Grande abraço, sucesso para você, tchau, tchau.